Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 19 de 1 Crônicas narra o conflito entre Davi e os Amonitas, que se intensifica após a recusa de uma demonstração de bondade. Esses versículos destacam a coragem de Israel, a liderança de Davi e a confiança no Senhor em meio às batalhas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Crônicas 19 do livro de 1 Crônicas da Bíblia. Guerra contra os Amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquei em Jericó até que a barba cresça e, então, voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá, carros de guerra e condutores de carros, por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores, contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e posicionou-os contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, e Sufaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sufaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Breve análise. Esse capítulo de 1 Crônicas 19 narra um episódio em que a bondade de Davi foi mal interpretada e acabou resultando em uma guerra que ampliou ainda mais o domínio de Israel.
Vamos detalhar. Resumo do texto. Primeiro, a bondade de Davi e a ofensa dos Amonitas, versículos 1-5. O rei Naás dos Amonitas morre, e seu filho Hanum assume o trono. Davi, lembrando-se da bondade de Naás para com ele, envia mensageiros para consolar Hanum. Os príncipes amonitas, desconfiados, dizem que Davi enviou espiões. Hanum humilha os mensageiros, raspando metade da barba e cortando as roupas. Isso foi uma grave ofensa cultural e diplomática. Segundo, a preparação para a guerra, versículos 6-9. Temendo a reação de Davi, os amonitas contratam mercenários de várias regiões, Arãs, Obá, Maaca, formando um grande exército. Israel, liderado por Joabe e Abisai, se organiza para enfrentar tanto os arameus quanto os amonitas. Terceiro, a estratégia e a confiança em Deus, versículos 10-15. Joabe divide o exército. Ele enfrenta os arameus e Abisai os amonitas. Ele mostra confiança em Deus, dizendo: seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Versículo 13. Os arameus fogem primeiro. Vendo isso, os amonitas também recuam. Quarto, a vitória de Davi sobre os arameus, versículos 16-19. Os arameus reforçam o exército, mas Davi pessoalmente lidera Israel, atravessa o Jordão e os derrota novamente. Sufaque, o comandante inimigo, é morto e milhares de soldados caem. Resultado, os arameus se rendem a Davi e não voltam mais a ajudar os amonitas. Significado espiritual e teológico. A bondade mal interpretada. Davi agiu com sinceridade, mas a desconfiança dos amonitas transformou um gesto de paz em guerra. Isso mostra como o orgulho e a suspeita podem gerar conflitos desnecessários. Humilhação contra os servos de Deus. A afronta feita aos mensageiros de Davi foi, na prática, um insulto contra o próprio rei e, indiretamente, contra Deus que o havia estabelecido. A dependência de Deus na guerra. Joabe, mesmo sendo experiente, declara que a vitória depende do Senhor, versículo 13. Isso revela fé em meio à batalha. Expansão do reino de Israel. Apesar do conflito ter começado com uma ofensa, Deus usa a situação para fortalecer e ampliar o domínio de Davi, trazendo os arameus à submissão. Aplicações práticas. Primeira, nem toda bondade será reconhecida. Assim como Davi foi mal interpretado, também podemos ser. Mesmo assim, devemos agir corretamente, deixando Deus julgar os corações. Segunda, cuidado com a desconfiança e o orgulho. Os amonitas poderiam ter recebido Davi como aliado, mas o medo e a arrogância os levaram à derrota. Terceira, em toda batalha precisamos confiar no Senhor. Nossa força e estratégia não bastam. Como Joabe disse, a última palavra é de Deus. Quarta, Deus transforma a ofensa em vitória. Ele pode reverter situações de humilhação em oportunidades de crescimento e honra. Em resumo, uma Crônicas 19 mostra como a bondade mal interpretada levou a uma guerra, mas Deus transformou a situação em vitória para Israel, mostrando que a confiança nele é o segredo da vitória. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!